tarde, está no ar o consultório do Porto Canal. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos dedicar esta primeira parte à esclerose tuberosa. Vai ficar então a saber o que é esta doença rara e na segunda parte abrimos as linhas do programa para que possa participar. Nessa altura e por ser quarta-feira vou receber o Dr. Ribeirinho Soares, que é cirurgião plástico, portanto uma especialidade totalmente diferente daquilo que vamos abordar nesta primeira parte. Não se esqueça então, tem essa informação em rodapé, tem também em rodapé os nossos contactos para que possa fazer a sua inscrição. Pode ser através do nosso e-mail consultório@portocanal.pt ou, preferivelmente, eu pelo menos pessoalmente prefiro que nos liguem porque conseguimos esclarecer os telespectadores muito melhor. Através então do número de telefone 229538525. Deve inscrever-se a partir desta primeira parte para garantir então a sua entrada em direto na segunda parte do programa, que dura apenas 25 minutos. Aliás, são 25 minutos para cada lado. Nesta primeira parte são também então 25 minutos hoje a falar sobre a esclerose tuberosa. Passo a apresentar os meus dois convidados, aqui bem pertinho de mim, e já numa estreia no nosso programa, a Ana Gonçalves. Muito bem-vinda, Ana. A Ana vem representar a Aliança Portuguesa das Associações de Doenças Raras e estava-me a dizer, mesmo antes de entrarmos para o ar, que é também vice-presidente da Associação Portuguesa de Neuromuscular. Muito bem, portanto, são dois, no fundo vêm representar duas entidades diferentes. Ana, mais uma vez, obrigada por vir aqui ao nosso programa. E em estreia, o Dr. Miguel Leão é neuropediatra e geneticista do Hospital de São João. Muito bem-vindo também, Sr. Doutor. Obrigado. É um gosto recebê-lo aqui no nosso programa, que, como sabe, é direto e dirige-se aos nossos telespectadores. Vamos tentar manter uma linguagem simples, Sr. Doutor, para que todos lá em casa nos consigam entender. Vamos então, e vou começar pelo Sr. Doutor, se a Ana não me leva a mal, claro, as senhoras normalmente têm prioridade, mas vamos apenas começar por explicar lá para casa, Sr. Doutor, que doença genética é esta, a esclerose tuberosa? Então, para tentar ser conciso, não é, que é uma coisa importante na televisão, a esclerose tuberosa é uma doença crónica multissistémica. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Exatamente, vamos logo desmistificando as palavras difíceis. Quer dizer que atinge vários aparelhos e sistemas. Essencialmente, eu diria 4. Das maiores, começando pelas complicações maiores. O sistema nervoso, sim, o rim, o coração e a pele, sendo que... e a pele, que é um órgão também. Isto é sempre bonito dizer. É que as pessoas a pele é um órgão também, exatamente. A pele é um órgão também. Mas é o órgão maior que temos no corpo, não é, Soutor? Não, por acaso não é. Ah, não é? O órgão maior é o intestino. É o intestino? É. Mas então o segundo maior, digamos que sim, não deixe provavelmente ficar é a mal. pele. Eu achei que era mesmo o primeiro. Mas é o intestino, em termos de referência. Mas, e portanto, e em alguns casos, para completar, o pulmão, no caso das mulheres, a idade adulta. Muito bem. E, portanto, é uma doença crónica, rara, como já foi dito, enfim, na prevalência, enfim, em Portugal estima-se que haverá 500 pessoas com esclerose tuberosa, com graus de complicações diferentes. Como disse bem, é uma doença genética. O que é que isso implica? Quer dizer que a pessoa já herda esse gene? É assim, não. Mais ou menos 2/3 dos casos, sim, são o que nós chamamos de novo, ou seja, não há história familiar e acontece por acaso. 1/3 dos casos, mais ou menos, o pai ou a mãe têm também esclerose tuberosa. Isso depende muito da gravidade da esclerose tuberosa, mas não deixa, eu ia separar o conceito de uma coisa, é uma doença genética, mas nem sempre é hereditária. Ou seja, exatamente, nem sempre, está no gene, mas pode não ser por herança. Exatamente, pode ser uma mutação de novo, para usar o termo técnico. E a relevância da questão genética é que, embora, como ainda estamos nessa fase, a esclerose tuberosa tem aquilo que nós separamos, e ela já tem um tratamento sintomático para os sintomas da esclerose tuberosa, mas a abordagem genética é muito importante em termos das decisões, das opções reprodutivas dos casais
que têm filhos com esclerose tuberosa e, portanto, o diagnóstico genético é absolutamente essencial no sentido de dos casais poderem definir quais são as suas opções reprodutivas, porque, não quero falar muito mais, mas se for uma mutação de novo, portanto, se não houver história na família, o risco de um casal ter esclerose tuberosa, enfim, eu não vou dizer que é zero, mas é muito próximo do zero, mas se o pai ou a mãe tiverem esclerose tuberosa, o risco de ter esclerose tuberosa, um segundo filho com esclerose tuberosa, é 50%. 50%? Quer seja o pai, quer seja a mãe, a probabilidade é a mesma? Ou seja, portanto, nós estamos a falar aqui de uma dimensão de risco completamente diferente, e sendo que a esclerose tuberosa é uma doença com manifestações clínicas muito variadas e muitas vezes imprevisíveis. Já percebemos aqui pela quantidade de órgãos e sistemas que estão implicados. Certamente. Quando eu aprendi esta doença, há muitos anos, as pessoas tinham uma ideia da esclerose tuberosa que era uma doença terrível e com um prognóstico péssimo. À medida que nós fomos sabendo mais sobre esclerose tuberosa, cada vez mais percebemos que a esclerose tuberosa é uma doença com uma expressão de sintomas muito diferentes e que pode oscilar entre situações gravíssimas, por exemplo, no caso da epilepsia, e cursar com, enfim, um atraso intelectual grave, até pessoas que vivem até à idade adulta sem saber que têm esclerose tuberosa e que depois, porque lhes chamam a atenção, alguém descobre que tem, deixe-me usar o termo médico, angiomiolipoma renais. Que fácil essa palavra, doutor. Eu se quisesse repetir, olha, angiomiolipoma renais. E depois, quando se vai apurar isto, verifica-se que aquelas pessoas até tinham umas manchinhas na pele, umas manchinhas brancas. Manifestação na pele. Na pele, que é a manifestação congénita mais comum. Sim. Umas manchinhas na pele, umas manchinhas brancas, e que não tinha dado provas. Eu tenho... Portanto, viveu assintomática até... Viveu, exatamente, assintomática, quer dizer, assintomática não. Com alguns sintomas, mas com sintomas sem implicações, digamos... Sem implicações em termos quer de qualidade de vida, quer de esperança de vida. Obviamente. E, portanto, eu estava a dizer que o diagnóstico genético é muito importante porque temos um leque... Porque temos um leque de manifestações clínicas e temos a fazer, apesar de hoje haver algum tratamento específico para a esclerose tuberosa... Não me vá já falar de tratamento, Sr. Doutor, que isso temos que deixar lá para o fim do programa. Não, mas eu não vou falar de tratamento, só estou a dizer que há um tratamento específico. Mas eu já sei como é que é a televisão, a gente tem que aproveitar que senão temos que condensar. Não, aproveite que ainda tem muito tempo, não se preocupe. E, portanto, eu já sei. Acho que este enquadramento é muito importante para as pessoas perceberem uma coisa que é essencial. Como eu costumo dizer aos meus doentes, e no Hospital São João, eu acho que, não estou a fazer propaganda, mas é verdade, acho que seguimos o maior núcleo português de doentes com esclerose tuberosa. Eu costumo dizer aos meus doentes em geral, e agora falando de doenças raras, podem ser as neuromusculares ou outras, é que o diagnóstico é essencial. O diagnóstico preciso, porque a medicina sem diagnóstico é um palpite. É verdade. São umas coisas, o tipo de umas coisas, acha que é isto e tal, acha que é aquilo, mas o diagnóstico preciso é muito importante. E neste grupo das doenças raras... E aqui o diagnóstico ser precoce também pode fazer a diferença? Depende. Não necessariamente. Ou não? Não Isto necessariamente. Porque o doutor é neuropediatra, o que nos leva a pensar que diagnostica muito cedo estas patologias. Sim. Eu acho que, digamos, as primeiras manifestações... eu estou a generalizar, quer dizer, nós quando generalizamos cometemos sempre erros, não é? Claro. Mas eu diria que aquilo que é mais chamativo para o diagnóstico da esclerose tuberosa são as manifestações na criança. Porquê? Porque são as manchas, muitas vezes são congénitas. Mas à nascença é possível diagnosticar esta patologia? Os meus colegas neuropediatras ou geneticistas que estão a ouvir isto vão dizer assim, ele está a dizer asneiras. Então veja lá o que é que vai dizer. Mas eu vou assumir. Vai? Vou. Quando a gente vê um conjunto de manchinhas brancas... Que podem já estar presentes ao nascimento. Exatamente. E que depois às vezes aumentam. Mas manchinhas brancas têm uma forma muito particular. Quando a gente vê umas manchinhas brancas numa criança,
sobretudo se forem 4 ou 5, com determinadas características, em relação à cor da pele são mais claras, eu diria que até prova em contrário, vamos excluir uma esclerose tuberosa. Eu sei que estou a dizer uma asneira. Em geral, eu estou a falar para o público, estou a falar para médicos, mas há exceções. Mas este é o primeiro sinal e por isso é que os neuropediatras... Está a perceber que agora todas as mães em casa com bebés pequeninos vão à procura das E as mães manchinhas. em casa, eu estava a dizer à produção, mas como isto foi um bocadinho encurtado, eu vou dizer o meu e-mail se alguém precisar do meu apoio. Olha que simpático. Até Pode porque eu não dizer. tenho nenhum conflito de interesses, porque só trabalho no SNS. Exatamente. Portanto, Pode dizer, Soutor, que o nós meu vamos tentar pôr e-mail no oráculo, que eu vou ter que dar a palavra à Ana. MJ Leão Já está a fazer. A nossa Sara Lima já está a fazer. 2357@gmail.com. 2357 Sim, 2357. sim. Está bem. Não esteja a deduzir nada Estava a porque não tentar conclui dizer, nada. mas não vou não chegar a lado consegue. nenhum. MJ, vamos passar então o e-mail que o Soutor simpaticamente está a deixar aos nossos telespectadores. E as pessoas podem Imagino só, usar. tenha sorte de poder contactar E podem usar diretamente diretamente com porque- os nossos convidados, são sempre muito generosos com os nossos Sabe porque é porque eu gosto telespectadores. muito daquilo que faço. Ainda bem, Soutor, é ótimo. Fico muito contente quando assim é e tenho a sorte de ter neste programa médicos que se entregam muito aos telespectadores do Porto Canal, o que faz, obviamente, com que este programa também se mantenha desde o primeiro dia do Porto Canal. Há quase 11 anos que estamos com este programa no ar. E agora a minha querida Ana, que já estava com vontade de falar. O Quase. Soutor é um bom conversador. Nós não é? temos espaço. Claro, Todos, não é? que temos espaço, temos tempo para os dois convidados. Ana, para quem não assistiu ao último programa que a Ana cá esteve, vamos voltar aqui um bocadinho a relembrar a sua história e perceber como é que aconteceu consigo, como é que a Ana percebeu que tinha este problema. Portanto, eu tenho uma doença neuromuscular, tenho uma atrofia espinal tipo 2, não fui eu que percebi. Porque era pequenina. Porque era Lá pequenina. está. Quem percebeu foram os meus pais. Diga, Soutor. Sim, talvez 2. Desculpa. Talvez 2? Mais ou menos. Mais ou menos o quê? É uma questão técnica, mas pronto. Sim, é discutível o tipo. O tipo! Eu não estava a perceber o 2. É uma questão técnica, mas Sim, eu não sim, tenho, sim. que é neuropediatra geneticista, não podia deixar escapar. O Soutor também, obviamente, trata este tipo de patologia. Trato. Porque está, Tratar a gente não Pois, trata. tratar é Sim, fundamental. tratar não trata porque para já não há tratamento. Eu gosto desse para já. Quer dizer que há uma esperança. Sim, porque eu, quer dizer... Até Enfim, já está com medo. eu não quero discutir O Soutor aqui tem que estar aí mais quietinho, senão a minha convidada fica aqui, já nem sabe o que é que sabe. Eu não quero Não, discutir com questões médicas, como é óbvio, mas a é investigação está é cada muita. vez mais avançada e eu estou a dizer para já, não na minha patologia alguma razão. em específico, mas na área das doenças neuromusculares, naquelas que quase todas, ou melhor, as doenças neuromusculares não têm cura, mas há algumas que começam a ter alguns ensaios clínicos já aprovados, portanto já estão a ser aplicados. Daí o meu para já. O tipo 2 é discutível, sim, também foi discutível com a minha neuropediatra, mas quem deu Portanto, conta, estamos à voltando sua- atrás, exatamente, à sua quem infância. quem deu conta foram os meus pais, na altura em que eu comecei a sentar, a começar a ficar de pé, notaram alguns tremores que não eram normais. Foi a primeira filha? Sim, fui a primeira filha. Portanto, alguns tremores que não eram normais, alguma falta de equilíbrio, alguma coisa lhes disse que não estava tudo correto. Daí até procurarem o neuropediatra, o pediatra e depois o neuropediatra, foi um passo e o diagnóstico foi feito, ainda bem que foi feito acertadamente, tirando esta parte da discussão do tipo 2 ou do outro tipo, foi feito acertadamente muito precocemente e isso foi muito importante. Quantos anos tem, Ana? Tenho 34. 34 anos. A Ana é licenciada em Direito, o que nos Sim. faz perceber que aqui não houve esta patologia, não lhe tirou a oportunidade de estudar e de fazer uma vida A académica. patologia não, aquilo que me permitiu que fizesse todo o percurso académico e depois o percurso profissional é também a retaguarda que nós temos, não é? Portanto, isso é essencial, Qual é é crucial. essa retaguarda que nós temos? No início e em todas as fases que cada um de nós passa são os pais e a família. É importante termos o apoio No seu caso, principalmente, porque foi detectado muito cedo, portanto, aqueles Sim, primeiros anos de exatamente. vida foram fundamentais. Sim. Nessa altura, quando começou a ter noção de si própria e daquilo que tinha,
Lembra-se da sua infância? Lembra-se de estar condicionada em Lembro-me muitos momentos? lembro-me da minha infância, eu lembro-me sempre de ter, de estar consciente de que tinha algumas limitações, portanto... Já tinha limitações motoras? Já tinha muita dificuldade, apesar de ter tido marcha, eu tinha muita dificuldade na marcha, era mais lenta, era feita com mais esforço, os desequilíbrios eram maiores, portanto, eu sabia que tinha algumas dificuldades. E algo que eu acho que, a meu ver, pessoalmente, foi muito importante, foi, consciente ou inconscientemente, eu ter estado presente em todas as consultas e nunca os meus pais me terem tirado do consultório médico e eu ter deixado de ouvir o que o médico tinha para dizer. E a evolução foi também muita nesta área? Se calhar aqui perguntando ao doutor, a Ana tem 34 anos, nestas últimas décadas evoluiu-se ou não? Sobre este tipo de patologia, sim. Que é o Kogeber-Velander, não é? É o nome, não é? É isso. Sim. Podem conversar entre os dois? Pois é isso, é a mesma coisa. Pois, sabe que é uma questão técnica, pronto. Há uma evolução, vamos lá ver. Eu vou separar deste grupo de doenças, no caso da Ana, eu peço desculpa de estar a fazer a pergunta, mas não estou a divulgar o segredo, porque... E não se conheciam, não estou a divulgar segredo, porque Ana... Pronto, esta entidade, que chama-se atrofia muscular espinhal, tem, essencialmente, há aqui uma discussão teórica sobre quais são os tipos, ainda se discute muito sobre, mas a gente sabe que há fatores genéticos protetores sobre esta doença, tem uma forma de apresentação no período no recém-nascido que é rapidamente fatal, que é o tipo 1, Exato. Que é o tipo 1, e depois há aqui uma discussão sobre quais são os tipos que tem muito a ver com a manutenção da mobilidade, há aqui uma classificação clínica, mas nós hoje já sabemos que há fatores genéticos protetores para esta forma que é a alteração, esta doença genética que a Ana tem e cuja frequência na população, para terem uma ideia, nós estamos a falar de doenças raras, a frequência de pessoas portadoras, não é doentes, portadoras. Ou seja, que têm uma alteração genética que pode causar, se o casal tiver, cada um deles, uma alteração genética, isto é o que a gente chama de uma doença autossómica recessiva, o número de portadores de um gene para esta doença é 1 para cada 80, em princípio. São muitos. É muito. É imenso. É imenso. É imaginar um autocarro cheio, não é? 2 andares. Um autocarro de 2 andares. Há uma pessoa lá que é portadora para a atrofia muscular espinhal. Bom, a evolução, do ponto de vista diagnóstico, foi alguma, do ponto de vista da terapêutica específica. Enfim, há algumas tentativas, mas... Esta terapêutica, o que é que... Estamos longe. A Ana faz a terapêutica? Não faz? Não há ainda nada... Não está, pois. Não. Ainda não está Não, ainda não estamos numa fase, neste grupo de doenças, sobretudo as doenças do sistema nervoso. Nós temos sempre aqui 2 tipos de tratamento. O tratamento específico, ou seja, que é mudar o gene, mudar a alteração genética. Pronto. E há algumas doenças em que já há, mas ainda é muito complicado, porque andar a mexer em genes que interferem com o sistema nervoso, isto é muito complicado, até por razões éticas, obviamente. Como é óbvio. Mas isso vai acabar por acontecer? Vamos poder mexer nos genes? Não, já estamos a mexer. Já? Já estamos a mexer. E a outra razão é que é mais fácil nós conseguirmos arranjar uma solução quando sabemos que falta um determinado produto, por exemplo, é o caso das doenças metabólicas, também são genéticas, do que quando nós não falta especificamente um determinado produto. E, portanto, neste caso, da atrofia muscular espinhal, a gente não sabe exatamente o que é que falta. Portanto, há aqui uma dimensão de dificuldade técnica para chegarmos a tratamentos específicos.
E por isso é que, e regressando à pergunta inicial, do ponto de vista da evolução da genética, a evolução é uma evolução substancial, porque, agora enquadrando a questão que é a doença raras, a atrofia muscular espinhal é rara, mas é, para quem se dedica a doenças raras, uma coisa frequentíssima. Dentro das doenças raras. Não, mas é frequentíssima. As doenças neuromusculares, sendo raras, são as mais frequentes no grupo das doenças raras. Não tem a ver com muitas das doenças raras, em que nós estamos a falar em termos de dados mundiais, de casos que são 20 famílias, 30 famílias, 40 famílias, 10 famílias, 5 famílias. Bom, e do ponto de vista, mas isto é a vida, do ponto de vista do investimento neste grupo de doenças, como toda a gente sabe, sendo que muitas delas exigem uma investigação enorme, há aqui uma questão de mercado que é preciso encarar com clareza. Ou seja, para o bem ou para o mal, as doenças raras não são um mercado apetecível, claro, em muitos casos, raras, para a indústria farmacêutica, que tem um papel importante na formação médica e na melhoria da investigação científica, mas obviamente fazer uma investigação de milhões, quando o número de doentes-alvo é um número pequeno, obviamente tem aqui dificuldades de investimento. Oh, Ana, o que veio e o que ajuda, imagino, este grupo de doentes é esta aliança à qual faz parte. Eu sei que temos um vídeo para ver, a Sara estava para introduzirmos este tema e se calhar ninguém melhor do que a Aliança reúne algumas associações que efetivamente se dedicam às doenças raras. Portanto, todo este associativismo, isto é muito importante existir. Foi importante para si? Sim, porque a união faz a força. É um chavão, mas é verdade. O povo tem sempre razão, não é? Nestas sociedades populares, quanto mais juntos estivermos, quanto mais formos, mais probabilidades nós temos e se calhar seremos mais bem-sucedidos naquilo que é a sensibilização da opinião pública, naquilo que é chamar a atenção para a investigação, que falava o doutor, e é verdade, é preciso sensibilizar porque são doenças raras e o mercado não é apetecível, e também no apoio às pessoas que têm uma doença rara e aos seus familiares, quer na informação, porque a informação está muitas vezes muito dispersa, e é preciso alguém que tenha esse papel e que as pessoas possam contar, e é fundamental. Mas, por exemplo, no caso da esclerose tuberosa, eu tenho a ideia que a Associação da Esclerose Tuberosa, que agrupa sobretudo doentes, e que foi criada com doentes com esclerose tuberosa, teve um papel essencial, claro, na identificação da esclerose tuberosa. Com o lobby, com a ação de lobby. Eu acho que os lobbies são absolutamente legítimos. Eu estou a falar no lobby no sentido americano, em que os lobbies, desde que sejam públicos, são ótimos, transparentes, e portanto teve uma ação importante na identificação dos doentes. Temos um vídeo para ver. Este vídeo... a propósito do dia das doenças exatamente, raras. Das doenças raras, que foi no passado dia 28 de fevereiro. Eu não sei se vamos poder falar... Podemos falar durante o vídeo? Não, diz-nos o nosso realizador. 30 segundos aqui caladinhos. Vamos ver então este vídeo. É muito bonito. Imagine que se sempre que procurasse uma resposta, não conseguisse encontrá-la. Há milhões de pessoas em todo o mundo a sentir-se assim todos os dias, porque vivem com uma doença rara. Hoje as coisas podem mudar. Podemos encontrar mais respostas. Com a investigação, as possibilidades não têm limites. Faça parte da mudança. 28 de fevereiro, Dia das Doenças Raras. Aliança Portuguesa de Associações das Doenças Raras. Lá está. Quem tiver dúvidas, Ana, pode tirar... Pode contactar a Aliança. A Aliança tem tido um papel... E às vezes pode, desculpe, Sana, interromper, e às vezes pode contactar através do nome da patologia, porque as associações estão cada vez mais online, estão cada vez
com mais informação de fácil acesso, portanto, às vezes é importante, descrevendo a patologia. Os seus pais, naquela altura, não tinham não existia, exatamente. esta facilidade. Exatamente. A APN faz este ano, portanto, 25 anos, eu tenho 34, na altura Portanto, não havia essa início, facilidade. E isto veio mudar Sim. e veio ajudar em muito os Sim, nossos, veio apoiar. Sim, os muito. nossos doentes. É importante dizer que a sua vida é perfeitamente normal, Ana. Susana, podia-me fazer uma pergunta que é como é que é ter uma doença neuromuscular? Como é que é ter uma doença Não sei. neuromuscular? Ou melhor, eu sei, eu não sei o que é não ter. Portanto, Para si, a para mim normalidade. é normal. E eu Tem toda a sempre... razão, o conceito normal é muito discutível e aqui foi uma grande bola ao lado. Mas da não minha tem a parte. ver com o conceito de normalidade, tem a ver com o facto de nós, sobretudo quem tem um diagnóstico muito precoce, sempre Não conhece outra não realidade. conhece outra realidade. Desculpa, sério, eu depois posso interromper? O doutor está em Se casa. for para me contrariar, vou Não, não posso contrariar, porque eu acho que a gente tem que deixar de hipocrisia, sabe? Diga lá. A grande então, hipocrisia é que nós temos de tratar as coisas iguais como elas são iguais. E temos de tratar as coisas diferentes quando elas são diferentes. Sim. O resto é uma hipocrisia. E é evidente que uma pessoa que tem uma dificuldade motora como a Ana, obviamente que é diferente de outras pessoas. Doutor, E é mas, essa a realidade. obviamente, mas eu também tenho muitas dificuldades que o doutor não tem. Pois Portanto, a tem, diferença está a é ver. igual. Pronto, Não é? pronto. Exatamente. Portanto, o direito à diferença, eu estou a falar de diferença, não é discriminação. É exatamente. Isso são Mas coisas completamente diferentes. São, obviamente. E, portanto, nós não podemos... eu acho que a discriminação já quase não existe, Ana. Oh, Ana, Eu quer dizer, arriscaria-me a dizer que às vezes a discriminação até é... positiva? Sim, é positivo e Também acaba gostava por de ser... acreditar mais. acaba não por sei. ser... Mas eu acho que às Sente-me- vezes o papel da discriminação, e eu posso estar a dizer a maior barbaridade, e desculpem se vou ofender alguém, mas acho que é um bocadinho incentivada pela própria pessoa que acha que é discriminada. Não, bem, tá bom. É verdade e não. É verdade e não. É não sei. verdade e não, mas é É verdade e verdade. não. É verdade e não. Em alguns É verdade casos e não. é verdade. Isso daria também um belíssimo. Eu estou Dá, aqui porque há uma já me está a discriminação. surgir Agora, aqui imensos o que eu temas acho interessantes para trazer é que este nós tema. temos que encarar isto tudo de É caras. óbvio que há obstáculos que podem Falou ser... bem, obstáculos é uma coisa Claro. diferente. Há Claro. obstáculos e que são, são das entidades públicas eliminar, porque o acesso Públicas a ou bens e privadas? serviços, Mas também temos públicas e melhorado. privadas, Mas também exatamente. temos Não é melhorado. públicas e privadas. Públicas e privadas, mas eu chamo mais a atenção para as públicas porque eu acho que as públicas, mais do que ninguém, Têm uma obrigação têm uma maior. obrigação maior. Mas esses obstáculos é óbvio que têm de ser eliminados. Falamos das barreiras físicas, falamos do atendimento à pessoa que é diferente. Também mudaram nestas últimas 3 décadas da sua vida, ou não? Sim, bastante. mudaram muito. Mas também parte um bocadinho de nós. Se nós deixarmos, se nós conseguirmos, se nós continuarmos a aceitar o não como uma resposta, as coisas não vão mudar. Se nós próprios formos agentes da mudança, aí sim esses obstáculos acabam por ser eliminados. Lá está, é o papel da sensibilização, da informação, e não é um papel apenas associativo, atenção, é um papel individual. Agora, cada um é como é e a personalidade de cada um molda-se face ao contexto que teve durante toda a sua vida. Diga-se, doutor. Não, concordo em geral, acho que depende muito, mas o que eu acho, há aqui uma diferença que é perceptível, a Ana sabe isso, seguramente melhor que eu. Há uma diferença neste capítulo das doenças raras entre aquelas doenças em que cursam com uma perturbação intelectual e aquelas que não cursam com uma perturbação intelectual. Concordo plenamente. Isto faz uma enorme diferença em termos da organização das pessoas. Claro. Sendo que, do ponto de vista do impacto psicológico, eu não me vou pronunciar, porque, como já tenho a idade suficiente para ter dúvidas, eu não sei se o impacto psicológico é maior num ou maior noutro. Também não vou gostava de pronunciar saber. sobre isso. Não vou pronunciar-me sobre Não isso. sei. Pois, Também acho que- é acho que- prudente, É prudente não sabermos. É mas eu acho que prudente não tendemos todos fazer. para o mesmo lado. Acho. Pois não sei. Eu acho que sim. Pronto. E, portanto, isto não é linear. Agora, o que eu acho é que encarar estas situações como situações diferentes faz parte da afirmação da proteção dos direitos das pessoas. Sim. Porque Devemos encarar a diferença com naturalidade e a diferença assumi-la. com naturalidade é dizer que não há diferenças, porque isso é hipocrisia.
Percebe? Eu Há não sou nada diferenças. politicamente correto. Não, há diferenças. Há diferenças. Há diferenças. E Mas como há encarar as diferenças. em todos os Exatamente. em todos nós. Porque há diferenças entre homens e mulheres, há diferenças entre carecas e não carecas, há diferenças... Olha, ficou-lhe muito bem, está a ver? Não, mas eu estou a dar um exemplo Ficou-lhe pessoal. muito bem, exatamente. Um exemplo pessoal que é para dizer que eu não tenho aqui nenhum conflito de interesses. Portanto, ou seja... E que lida bem com a sua careca. Completamente. Pronto. Mas completamente. Bom, e portanto, eu acho que o assumir as diferenças tem... não sei se disse alguma coisa inconveniente. O doutor? Não. Eu não. A minha Não, produtora tá é que é um amor, está sempre aqui a falar comigo. Pronto, está a dizer para eu me calar. Não está nada, estava a dizer o doutor teve muito bem e tu também, foi o que ela me pronto. disse. E portanto, eu acho que assumir o direito Está-me a à dizer, diferença... olha, 1 minuto para acabar o programa, veja lá. Está a ver que o assumir o direito à diferença é uma coisa muito importante. Fugimos totalmente ao tema que nos trazia Mas hoje acho, aqui. Mas é deixa-me dizer aqui uma importante coisa, falarmos deixa disto. aqui uma coisa, a propósito das doenças raras. Não se esqueça de deixar 30 segundos para mim. Deixo com certeza. Exatamente. Olha, Deixo bem, com certeza. isto já parece até aqui porque um debate. cometeram a inconveniência formal de me deixarem falar em primeiro lugar, portanto, pronto. Mas eu assumi essa inconveniência. Exatamente, Mas eu tinha portanto, a culpa que não foi introduzir. minha. A culpa não foi minha. Acho que neste capítulo, até porque nós muitas vezes não estamos a falar de coisas curáveis, acho que as pessoas procurem um diagnóstico, não desistam de ter um diagnóstico. Hoje, para os autismos, para o atraso mental, para montanhas de doenças, há diagnóstico genético que é possível, depende do empenhamento e dos meios à disposição. As pessoas, os casais, os doentes que precisem disto, tentem usar os meios certos, isto custa dinheiro, mas o diagnóstico certo é absolutamente essencial, que é para a gente saber se tem tratamento, saber se tem prognóstico e saber orientar, e é isto. Muito bem. 30 segundos. Não temos mais. Não Deixa temos lá uma mais. mensagem. Não temos mesmo. Não, eu só já queria ultrapassamos, já tem ali o meu convidado a segunda parte. Eu só queria esclarecer a parte da ali. discriminação que às vezes somos nós que a podemos provocar. É óbvio que há uma diferença muito grande nas doenças que têm uma afetação psicológica e cognitiva, ou melhor, cognitiva e daquelas que não têm. E eu não estava a generalizar. Como mensagem final, procurem, é verdade, não se contentem com o primeiro diagnóstico, vão atrás e esclareçam para não terem dúvidas para que possam ser encaminhados devidamente. Sara Lima, posso convidar os meus convidados a cá voltarem? Porque isto ficou imenso por dizer. Estão os dois convidados a voltarem assim que as agendas se cruzarem aqui, a nossa agenda e a vossa, Sim. obviamente. Mas gostaria muito de que continuássemos este tema. Ficou imenso por dizer, quer da parte da Ana, a atrofia espinal, e também da esclerose tuberosa. Obrigada aos dois. Obrigada. Mais uma vez, Ana. Doutor, foi um Muito prazer obrigado. recebê-lo pela primeira vez. Cá o espero então para uma segunda intervenção. E nós vamos para um curto intervalo. Já tenho aqui em estúdio preparado para responder às suas questões o Dr. Ribeirinho Soares, por isso a segunda parte é dedicada à cirurgia plástica. Até já.